E sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro semanal, onde a gente fala aqui no canal do Criador em Gente e Gestão. E hoje eu quero falar sobre visão além do alcance. É isso aí, visão além do alcance. Para a turma que foi criança nos anos 80, nos anos 90, vai lembrar de um desenho animado onde o personagem falava assim: espada justiceira, me dê a visão além do alcance, né? Que história é essa de visão além do alcance? Todo empresário, todo produtor precisa construir uma visão além do alcance. Quando eu falo visão além do alcance, não é apenas a visão para onde a fazenda está indo, mas principalmente o que a fazenda tem de bom e o que a fazenda pode melhorar. Tudo no final das contas, no ponto de vista de gestão, é poder diminuir uma lacuna entre o que a fazenda é e o que a fazenda ou a propriedade deveria ser. Existe uma ferramenta que ajuda você a ter uma visão além do alcance. Essa ferramenta é uma ferramenta chamada análise de SWOT, né? E essa história do SWOT é uma sequência de letras chamada anagrama do inglês, que vem de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, porém em inglês, que você tem strengths, weaknesses, opportunities e threats, que são a história do SWOT. Então, toda fazenda, toda propriedade tem força, fraqueza, ameaça e oportunidade. Mas veja bem, qual que é a diferença entre elas? Forças e fraquezas são condições de situação. Eu até brinco, força e fraqueza da porteira para dentro. Por exemplo, uma força pode ser a qualidade da infraestrutura, uma força pode ser o manejo de pastagem, uma força pode ser o curral, uma força pode ser a qualidade do gado. Agora, a fazenda pode ter uma fraqueza, por exemplo, como o seu controle financeiro, ela pode ter uma fraqueza, por exemplo, que é a rotatividade da equipe ou equipe, ela pode ter uma fraqueza, que é, por exemplo, a qualidade da água do pasto 17. Então, eu tenho aí condições ou situações da porteira para dentro, que é chamado de força e fraqueza. Quando eu vou olhar para as ameaças e oportunidades, é tudo aquilo que existe da porteira para fora, maneira de dizer. Então, eu tenho uma oportunidade, ou seja, enquanto força e fraqueza, né, eu tenho força e fraqueza muito intimamente ligada a características da fazenda, eu tenho ameaça e oportunidade muito ligadas à situação, né? Então, eu posso ter uma situação, por exemplo, como uma ameaça, que é uma ameaça sanitária, por exemplo, né? Uma brucelose, por exemplo, uma leptospirose, que é uma ameaça. Eu tenho a ameaça da seca, eu tenho a ameaça do fogo, né? Eu tenho uma ameaça de invasão de terra, né? Mas também tenho oportunidades. Eu tenho oportunidade de comprar melhor o insumo, eu tenho oportunidade de usar um maior nível tecnológico, eu tenho oportunidade de fazer, por exemplo, integração lavoura-pecuária. Então, todo negócio tem força e fraqueza, que são características, e ameaça e oportunidade, que são situações. O que é importante aqui? A partir do momento que você olha para a sua propriedade e define quais são as forças que ela tem, quais são as fraquezas, ele não precisa chamar de fraqueza, pode chamar de pontos a desenvolver, né? Quais são os pontos a desenvolver que tem na fazenda? Quais são as oportunidades que nós temos de parceria, de nível tecnológico, oportunidades comerciais? E quais são as ameaças que nós sofremos? A ameaça da seca, a ameaça do fogo, como eu já citei aqui para você. A partir do momento que você tem justamente uma documentação, uma lista, pegou um papel em branco e escreveu tudo isso, o que nós vamos querer fazer? Nós vamos querer transformar fraqueza em força. Então eu vou ter um plano para... Bom, se eu tenho uma fraqueza aqui que é treinamento de equipe, eu vou colocar aqui uma equipe que roda muito, ou tem uma fraqueza que é a água do pasto 17, eu preciso que seja uma força. Então eu coloco no meu programa de atividade transformar essa fraqueza numa força. Quando eu tenho uma ameaça, que é, por exemplo, a seca, eu preciso usar uma força, que é a minha estratégia de entre-safra para bloquear essa seca. A gente sabe que a seca, que a geada em algumas regiões do Brasil podem ser muito severas. Então eu crio uma situação para evitar, para combater, para inibir a ameaça. E tenho que aproveitar a minha força e potencializar as oportunidades. E o mais legal de tudo isso é que você não só precisa fazer você, mas você pode chegar muito bem para a tua equipe. Não chegar, vamos fazer uma análise SWOT, mas você pode perguntar para o seu João, que é seu funcionário já há 15 anos. Seu João, o que na opinião do senhor aqui é bom e o que nós temos que melhorar na opinião do senhor? E aí você pergunta o que é bom, o que pode melhorar e a partir daquele momento você passa a ter uma visão além do alcance, porque você passa a ter a visão de outras pessoas, uma visão organizada, documentada, clara,
transparência do que a fazenda é boa, do que a fazenda pode melhorar, quais são as oportunidades e quais são as ameaças que são oferecidas. E a partir desse momento você cria uma atitude para garantir que as coisas sempre aconteçam bem. Nos vemos na próxima semana.